escolha de Paulo Autuori é coerente com o momento que o Cruzeiro vive. É um profissional que já conhece o clube, gabaritado, capaz de suportar a pressão que o clube vai ter nessas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, conhecedor não só da história do Cruzeiro, como também conhecedor do momento interno que o Cruzeiro vive. Uma outra opção, um técnico que não está vivendo o dia a dia do Cruzeiro, poderia ser uma opção pior, já que teria que entender um pouco mais do clima, entender um pouquinho o elenco, procurar alternativas num prazo muito curto para tentar salvar o Cruzeiro de um outro rebaixamento. Paulo Autuori tem gabarito, tem experiência, conhece o clube e é capaz de suportar uma pressão que vai vir nesses últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Cruzeiro acertou em cheio em manter o Paulo Autuori, em convencer o Paulo Autuori a permanecer no comando do time até o final da temporada, até o final do Campeonato Brasileiro. Paulo Autuori é um cara que é experiente, um cara que tem experiência, tem competência, conhece a casa, conhece o Cruzeiro, já está no clube há um bom tempo, veio já trabalhar no Cruzeiro há um bom tempo, como outro cargo, né, claro, mas tem muita experiência, tem larga experiência e competência como treinador. O Paulo Autuori, a gente sequer citou o nome dele nesse momento, porque quando da saída do Pepa, ele foi consultado e disse que não gostaria de assumir, que gostaria realmente de permanecer em outro cargo nesse momento. Eu vinha defendendo a permanência como treinador até o final do ano, já não como interino, mas como titular mesmo, do Fernando Seabra, que é o treinador da categoria de base, é um cara que já comandou o time principal, é um cara que está lá dentro do clube, conhece o elenco, daria muita força para a base, colocaria os meninos para jogar, mas no caso do Paulo Autuori também é a mesma situação. Ele é um cara que está lá dentro. Eu acho que nesse momento trazer alguém de fora para comandar o time do Cruzeiro nos últimos 6 jogos é bem perigoso, né? O Cruzeiro precisa de muita coisa nesse momento, de um treinador, de alguém que conheça bem o elenco, e alguém de fora, até tomar pé da situação, o campeonato já acabou. Então eu acho que o Cruzeiro acerta nesse momento, acertaria se colocasse o Fernando Seabra, para mim, e acerta em convencer o Paulo Autuori. É um cara que tem uma larga experiência, como eu disse, tem muita competência, muita bagagem, é um cara que conhece o elenco, conhece o clube, tá dentro de casa. Eu acho que o Cruzeiro acertou em cheio. E pro Paulo Autuori, entre aspas, tá um pouco confortável, porque se ele não consegue evitar o rebaixamento, ele não estava aí desde o início. Esse trabalho todo não é dele, é só a reta final. E se ele consegue evitar o rebaixamento, aí sim é a coroação de um grande trabalho do Paulo Autuori, né? Mais um grande trabalho nessa vitoriosa carreira que ele tem como treinador. Então, para mim, acerta o Cruzeiro em manter o Paulo Autuori, em convencer o Paulo Autuori a assumir o time até o final da temporada. Paulo Autuori, treinador do Cruzeiro, dá para imaginar isso? Claro. Das outras vezes, né, na própria saída do Pepa, ele já havia sido sondado, né, se poderia assumir a condição de treinador, ele que é diretor técnico, né, do Cruzeiro, transita ali pela base e o profissional. Na época ele não aceitou, agora, nesse momento, na verdade não foi uma opção, né, ele vem para preencher uma necessidade do Cruzeiro, porque a proposta do Cruzeiro para os outros treinadores era de que eles ficassem 5 jogos, isso mesmo, eu sei que faltam 6, mas a proposta era 5 jogos, somente isso no comando do Cruzeiro. Difícil alguém aceitar, né, até pela situação em que o Cruzeiro se encontra. E o Paulo Autuori, então, aceita esse desafio nesse momento. Conhece bem esse grupo, né, ele transita muito fácil ali, é um grande treinador, foi um grande treinador, não gostaria de voltar a essa função, mas voltou nesse momento, porque era muito complicado para o Cruzeiro conseguir mesmo um treinador, como a gente já antecipava ontem, aqui nas redes sociais de O Tempo, no Portal Tempo, na FM O Tempo, não era Vanderlei Luxemburgo, não era Alex, não era Roger Machado. E foi assim que o Cruzeiro, então, está tentando resolver a sua situação com o treinador. Paulo Autuori é um bom nome, não sei se ele consegue realmente tirar o Cruzeiro dessa situação, mas é um grande treinador. E a solução que o Cruzeiro arrumou para substituir Zé Ricardo é caseira. Não é o Fernando Seabra, é o Paulo Autuori, que já estava aqui desde que Pepa era o treinador, foi demitido, falou que não assumiria o time, mas ele mudou de ideia e vai ser o técnico nas últimas 6 partidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Paulo Autuori é um grande conhecedor de futebol, campeoníssimo e sabe motivar um grupo. É
justamente disso que o Cruzeiro precisa. Um técnico vencedor, motivador, né, e que conhece futebol. Não era momento para experiências.